Então, hoje eu tenho a possibilidade de trazer aqui para vocês dois professores. A professora Maria José Capello. A professora Maria José Capello, ela é doutora em Direito e também professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Além disso, a professora Maria José Capello já participou já foi membro de vários júris, na verdade bancas, examinadoras, tanto de mestrado quanto também de doutorado. E não é só. A professora, desde 2013, ela é membro do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra e também, desde 2013, membro da Comissão de Redação da Revista de Legislação e de Jurisprudência em Portugal. E também aqui, professora, nós estamos contando com o Osvi Guimarães Tomás, que é mestre pela Universidade Católica de Pernambuco, que, aliás, em função desse programa de pós-graduação estricto sensu, nós estamos, Osvi, com a possibilidade de trazer vocês dois, e é doutorando em Coimbra, na área de processo civil. Já me falou há pouco que vem fazendo as suas investigações em negócios jurídicos processuais. Portanto, hoje nós estamos com Portugal aqui. Não sei se sabem, mas meu nome é Hélio Orém Campos. Orém é uma cidadezinha lá de Portugal. Muito obrigado por terem vindo. Então, professora, professor. Muito obrigada. Então, algum complemento que queriam fazer em relação a... São muitas titulações, eu tentei fazer um resumozinho aqui. Algum complemento? Não, eu acho que está perfeito, sobretudo sou uma académica, não é? Investigadora na área do direito processual civil e sobretudo também estudo a articulação entre os meios alternativos de resolução de litígios e a própria justiça pública e com muito gosto dou aulas de licenciatura, de mestrado e no doutoramento, onde tenho também o gosto de ter muitos alunos vindos do Brasil. E é neste intercâmbio, foi no âmbito deste intercâmbio que tenho estado a estudar o Código de Processo Civil brasileiro e a fazer o confronto com o Código de Processo Civil português. Perfeitamente. Por sinal, em relação ao Código de Processo Civil, eu até pediria alguns pontos nós podemos conversar, porque nós viemos aqui e estamos, sabe, hoje fazendo uma série de encontros sobre o novo Código de Processo Civil. E eu costumo dizer o seguinte: eu estudei em Portugal e um dos meus professores, o professor Menezes Cordeiro, sim, senhor, ele dizia algo que eu vou agora repetir e pediria que vocês conversassem um pouco. Que é o seguinte: quando nós pegamos uma lei nova para efeito de estudá-la, um dos primeiros caminhos é dar à lei a possibilidade de falar sobre ela, ou seja, ler a lei e também ler a exposição de motivos que fala da lei, que justifica a lei. E aí, o que acha? Acredita que chegou já a ver a exposição de motivos do novo Código de Processo? Eu vou provocar aqui alguns pontos. Eu acho que se calhar, e acompanhei um pouco o projeto, a elaboração, até terminar agora no Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor daqui a poucos dias, e eu não notei uma exposição dos motivos e sou sincero, uma linha de coerência em todas as opções. O que eu valorizo muito são os enunciados que vêm emitido pelo Fórum de Processualistas, Fórum Permanente, que acho essencial perante um código com cláusulas gerais e tantos conceitos indeterminados. Por isso eu acho que vai ser um código muito difícil de aplicar e que, se não fosse esta contribuição destes eventos, das reuniões e dos enunciados que advêm do Fórum Permanente de Processualistas, eu acho que tornar-se-ia um código muito difícil de aplicar. E por isso é que eu vim cá dar o meu pequeno contributo com a experiência que temos em Portugal. O Código de Processo Civil entrou em 2013, já são 2 anos, também é um código que tem algumas cláusulas gerais, alguns conceitos indeterminados, vem explicar mais ou menos como é que a realidade está, como é que está a acontecer, o que é que está a acontecer na realidade e até que ponto é útil para a aplicabilidade do Código de Processo Civil brasileiro. Vamos pontualizar? Vamos estabelecer alguns pontos específicos, então. Por exemplo, eu noto que existem certos paradigmas que pelo menos esse código tenta realizar. Fiquemos primeiramente com o princípio da colaboração, da cooperação. O que eu pergunto sobre isso é o seguinte: olha, o princípio da cooperação não é uma novidade, por exemplo, em Portugal. Não. Mas eu pergunto, olha,
Será que nesse princípio da cooperação não se está esperando muito das partes, no momento em que se imagina que as partes irão cooperar entre si, mas as partes são ontologicamente parciais. Elas vão defender os seus próprios interesses. Então, como é que elas iriam colaborar uma com a outra? E a segunda provocação, com relação ao juiz, a ideia de que o juiz deve ser tanto quanto possível, dentro dos limites do ser humano, imparcial. Mas no momento em que as provas, no momento em que um juiz tem uma atuação no processo, inclusive trazendo provas para o processo, ele não estaria aí, de alguma maneira, substituindo as partes e se tornando parcial? Ou seja, esse princípio não partiria da quimera, da ilusão de que as partes podem ser menos parciais. E um juiz parcial, trazendo provas para o processo, traz uma efetividade e uma justiça maior para o processo. O que pensa disso, professora? Quanto à primeira questão, a saber a ideia do modelo cooperativo aplicado às Queria partes. Queria falar só um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais alto. Sim, senhor. Quanto ao modelo cooperativo ou à cooperação entre as partes, eu diria, há muitos anos, quando era o processo liberal, o processo era uma coisa das partes e as partes eram umas litigantes em que guardavam os trunfos na manga, surpreendiam a parte contrária. E a ideia mais importante deste Código Novo, vosso novo Código de Processo Civil, é a ideia da boa-fé. Por isso é a ideia de que as partes vão atuar de boa-fé, cada uma tem a sua versão do litígio e devem apresentar, por isso é que acho muito importante o ónus de contestar por parte do réu, mas podem revelar-se cooperantes, sobretudo na figura nova dos negócios processuais. Sim. Eu acho que os negócios processuais pode ser a forma mais válida de cooperação interpartes. Dir-se-ia que a cooperação hoje, ainda hoje no evento na Universidade Católica falei nisso, a cooperação é uma cooperação que abarca todos os sujeitos da relação processual trilateral, inclusive o magistrado, mas também podemos pensar uma cooperação interpartes no âmbito da antiga dialética entre as partes. Eu acho que o negócio processual, em que o próprio processo é objeto de negócio, matéria que o Dr. Osvírio Tomás investiga, pode ser uma expressão da cooperação entre as partes. Em todos os mais altos, a cooperação é esperada, aguardada da figura do juiz. É a parte que não consegue arranjar um documento, em dificuldade, que está em poder da parte contrária, solicita ao juiz que auxilie e notifica a parte a exibir e que a outra parte se comprometa a colaborar com a justiça. Aí eu pergunto, dentro dessa questão que colocou, nós estamos aqui na Justiça Federal e não é incomum, uma parte não ser encontrada, digamos, pela Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa faz solicitações para que a própria vara, junto à Justiça Eleitoral, junto à Fazenda Nacional, procure o endereço dessa outra parte para que ela venha ao processo e torne o processo efetivo. Só que o volume no Brasil de processos é tão alto que, e essa é a indagação que eu faço a ambos, no momento em que o juiz começar a realizar atividades que originariamente eram das próprias partes, isso não viria contra a ideia da aceleração processual, da velocidade processual, em função do número de processos que no Brasil... Duração razoável do processo. Duração razoável do processo é um princípio constitucional. Então é isso que eu coloco. Quer dizer, dentro de um país que tem um índice de litigiosidade, infelizmente, tão alto, no momento em que o juiz viesse a realizar atividades das partes, não estaria com isso também, pelo volume de processos, atrasando o processo? Queria que falasse um pouquinho e pediria ao Gi para me entregar o Código de Processo Civil que está aí ao lado. Esses documentos todos. Exatamente, te agradeço. Eu vejo que esse novo código, e essa é uma grande questão desse momento, que eu digo sempre que é um novo código que necessita de que os operadores do direito também quebrem os paradigmas. Certo. O primeiro paradigma é o paradigma da litigância, porque o que você está disputando no processo, a questão do mérito é uma coisa, e a questão da cooperação das partes é outra. A cooperação das partes é quanto ao processo, e que, na verdade, a ideia deve ser de que, naquela questão processual, essa cooperação ocorra de forma que a gente consiga ter uma prestação jurisdicional mais efetiva e mais célere. Essa deve ser a função. Embora em algumas circunstâncias existe uma parte, geralmente o réu no processo,
que a tendência dele é se afastar ao máximo até da possibilidade de uma citação, né? E a gente conhece essa como uma realidade, que muitas pessoas se afastam do processo ou buscam sair do processo para não ter uma citação, e eles tentam retardar essa parte. Mas essa questão da cooperação, eu vejo que tem sido uma grande celeuma, porque as pessoas estão achando que seria um novo momento em que as partes que têm uma cultura da litigância, que é uma questão brasileira, uma questão que a gente tem o processo sempre com a possibilidade de litigar e ver com quem você está litigando um inimigo, e isso surge não só das partes em si, mas da advocacia, que tem a dificuldade da composição, tem a dificuldade de levar para aquele que é a parte que o contratou, que ele está postulando a favor dele, no sentido de que precisamos procurar uma composição ou uma justa composição, sem vender a ilusão também para a parte de que aquele direito dele é o melhor direito do mundo e que ele sairá vencedor. Então, acho que uma das maiores responsabilidades hoje não é nem da magistratura, mas de uma nova leitura da advocacia. Porque depende muito da postura da advocacia, de quando nasce o litígio, de instruir o cliente dele, que está em busca do direito, que é necessário buscar ao máximo essa efetividade. E a efetividade depende muito da parte, e não só da justiça, não só do Poder Judiciário, não só do magistrado. Então eu costumo dizer assim, olha, precisamos ter uma cultura da advocacia diferente da cultura do litígio. E mudar a mentalidade é muito mais difícil do que mudar a legislação. Exatamente. Não é? E aí eu provoco, em Portugal, princípio da cooperação, existe de há muito. Como é que os processos portugueses estão lidando com esse princípio? Está havendo maior agilidade, na perspectiva de vocês, maior efetividade, justiça? Já deu tempo, não é? Já deu tempo, porque esses princípios já vêm desde a reforma de 1995-96 e foi uma contínua reforma de mentalidades, uma nova atitude, como o Dr. Osvírio Tomás referiu, sobretudo em prol da justa composição do litígio. E eu acho que a ideia que se tentou incutir, que todos os sujeitos processuais, sejam advogados, magistrados, partes, têm que ter uma ideia, uma finalidade. Uma vez a máquina posta em funcionamento, a máquina dos tribunais, o que é importante é obter uma decisão de mérito que seja a decisão justa. E por isso é que o juiz, da perspectiva das partes... Temos alguns números, professora, em Portugal. Quantos processos atualmente? Alguma estatística? Não tenho nenhuma noção. E aí eu lhe pergunto o seguinte, nós temos um projeto junto ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, que vem imaginando estudar o processo a partir também, não só de estatísticas, ou seja, identificarmos quais são os gargalos. Por exemplo, há pouco eu estava no PJE, falei para vocês, então, antes do PJE, como funcionava o processo no Brasil, quantidade de processos, inclusive. Depois do PJE, o que pensa estudar processo, tomando também em consideração a questão das estatísticas, quantos processos teriam em Portugal ou no Brasil, os negócios jurídicos processuais estariam atingindo quantos processos, as respostas a esses processos como seriam. O que é que acha? Esse tipo de estudo é um estudo pertinente? Eu acho que é um estudo muito importante e que vai avaliar a eficácia do próprio sistema. E normalmente isso às vezes é até feito pelas faculdades de Economia e com algum estudo sociológico, normalmente fazem isso. É verdade que na faculdade, na área do direito, sobretudo estamos em busca da coerência do sistema e da melhor forma de aplicar os princípios e não nos preocupamos tanto e depois se verdadeiramente a sua eficácia na prática. Mas eu acho que se calhar 2 anos ainda para o Código de Processo Civil português ainda será muito pouco. Mas o que temos conseguido é que, ao abrigo da flexibilização procedimental por iniciativa do juiz, temos processos a terminar mais cedo, com julgamentos antecipados da lide, com transações que satisfazem as partes. Está a haver alguma agilidade processual, alguma simplificação processual, porque o juiz assumiu a figura do gestor e o advogado com alguma renitência inicial e depois aderiu à ideia que pode acreditar no juiz gestor. Porquê? Porque o juiz gestor está vinculado ao princípio do contraditório. Isso em Portugal, cada vez são mais as decisões
em que o juiz ouve previamente as partes sobre qualquer momento ou adequação procedimental que faz, sobre cada decisão, questão ex officio que ele conhece, ele submete à apreciação das partes. E por isso o princípio do contraditório, nessa ideia de maior poder interventivo do juiz, colmata alguma parte e que se possa ter quanto a uma maior intervenção do juiz. Em repete, eu coloco aqui para hoje, e é o seguinte, em remete para a seguinte questão. Ora, se imagina que se a parte faz uma transação, uma conciliação, ela não vai recorrer. Eu pergunto, como é que vem funcionando em Portugal não apenas o sistema de recursos, mas também o sistema da execução da decisão? Porque a formação da decisão é muito demorada, mas não é esse o ponto, digamos assim, mais lento no Brasil. O ponto mais lento no Brasil é a execução. E, aliás, esse novo Código de Processo Civil tratou muito pouco sobre o assunto. Há quem diga que tratou muito pouco, porque em 2005 essa matéria já havia sido alterada, mas não deu resultado. Até aqui não deu resultado. E aí eu pergunto, questão dos recursos e também a questão da execução forçada. Bom, queria perguntar para vocês, começando agora com... Eu queria, antes de tentar responder isso aí, contribuir com isso, é tratar uma questão que é importante, eu acho que é um papel de muita importância na academia, principalmente nas ciências jurídicas. Certo. Que não existe uma cultura de fazer pesquisas empíricas. Perfeito. Nós fazemos muitas pesquisas bibliográficas. E essas pesquisas bibliográficas, na verdade, não contribuem para soluções, porque as questões postas, as questões práticas, precisam de pesquisas empíricas. Então, acho que a academia agora tem que começar a desenvolver uma cultura e linhas de pesquisa que a gente consiga dar essas respostas e contribuir. Porque esperar que isso saia do judiciário, eu acho que é uma incoerência, porque não tem como o judiciário começar a fazer essas pesquisas. Só dentro da provocação, porque eu acho que esse tema é um tema fundamental. Veja bem, então teoria e prática precisam estar integrados. Eu venho me batendo nisso. Teoria e prática completam-se, de tal ordem que, se a academia puder se aproximar do Poder Judiciário e também do Poder Judiciário da academia, eu creio que esse conjunto é um conjunto ideal, não é? Então, vocês concordam com isso, que é necessário cada vez mais a academia, que tem lá as suas dificuldades em relação à prática, e também a prática, que tem muitas dificuldades em relação à academia, dialogarem de maneira mais gentil. Mas isso não sei se o doutor Oswildo quer... Eu acho que exatamente esse é o ponto necessário, porque eu acho que a academia, por ter o tempo da pesquisa, porque se dedicar à pesquisa, ela podia dedicar parte da sua pesquisa não só a essas questões bibliográficas, mas também as questões empíricas, a questão por que um processo, por que é necessária essa mudança no código? É simplesmente porque achamos que existe o gargalo existe na verdade, e por que existe? Onde está essa questão? Né? Porque às vezes muitas são as mudanças que são feitas pelos nossos achismos, sem pesquisa. Realmente precisamos ser mais concretos naquela questão. Isso aqui, as pesquisas mostram que essa quantidade de processo podia diminuir se tiver. Eu vejo até algumas questões, principalmente no âmbito da Justiça Federal, que são relacionadas a grandes demandas, por uma questão que eu discuto há algum tempo, que a nossa consolidação do processo, ela não abarcou da forma que devia abarcar o processo administrativo. Certo. Então, o gargalo que você tem na Justiça Federal, pelo menos nos meus olhos, está muito relacionado a uma série de equívocos que ocorre no procedimento administrativo, que não tem um olhar cuidadoso de uma forma constitucional, que faz com que hajam tantas falhas que desembocam no Poder Judiciário uma quantidade imensa de litígios que poderiam ter sido resolvidos se tivesse um olhar atento, por exemplo, nos procedimentos com a visão constitucional do processo administrativo. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser vista. E acho que a gente deve até conversar um pouquinho mais sobre isso. Há uns 2 meses, eu posso estar errando por um mês, saiu o relatório da Justiça em Números. Aqui no Brasil, desde 2004, vem emenda constitucional importante e estabeleceu um órgão chamado Conselho Nacional de Justiça. E esse Conselho Nacional de Justiça, que não tem tanto tempo assim, 2004, 2005, vem realizando esse trabalho da Justiça em Números, Justiça Federal inclusive. E, portanto, nós temos números para, digamos assim, afirmar que
a execução é um problema no Brasil, um problema grande no Brasil. Mas em Portugal também é. Mas eu acho que, por exemplo, em Portugal o que eu acho o problema não está tanto nos tribunais, mas está algo que acontece antes dos tribunais, é o acesso a crédito facilitado. O sobreendividamento dos portugueses é muito grave. Por isso, normalmente, os tribunais são invadidos de cobranças de dívidas, execuções, e essa pessoa já é sobreendividada, não tem património que permita, à custa do qual o credor se consiga satisfazer. E o problema, porquê? Porque quando está o executado é um sobreendividado e arrastou a família toda nesse sobreendividamento, e muitas vezes o fiador, como garante pessoal, também já não tem bens para responder, porque é uma sociedade excessivamente de consumo e por isso uma sociedade com facilidade de acesso ao crédito. Por isso eu acho que o problema se calhar está também na execução, mas também está num outro problema de tratamento de prevenção do sobreendividamento. E por outro lado é que eu acho que há associações de consumidor e de proteção que estão a apoiar, a evitar o sobreendividamento. Por isso eu acho que às vezes o processo civil não pode ser desinserido da própria realidade económica, social, e se calhar temos que combater o excesso de execuções infrutíferas, porque não há bens, no tratamento, na prevenção. Só fortalecendo o que fala, professora, eu acredito que é possível dizer, e a gente está falando para muitas pessoas que trabalham com isso, não é? Que na Justiça Federal há um tipo de causa onde há, independentemente do novo código, bem antes disso, há acordos. É a compra de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, que é uma instituição pública, na verdade, é uma empresa pública e que financia, o maior financiador de imóveis no Brasil. Um fomentador, né? Sem dúvida nenhuma, mesmo que os outros bancos privados também o façam, a Caixa Econômica é o principal. Só que às vezes os valores que estão sendo cobrados são bem acima daqueles valores de mercado, e aí surgem os acordos, não são poucos acordos que ocorrem mesmo em direito público aqui na Justiça Federal. Bom, mas aí me faz perguntar o seguinte: em que medida, digamos assim, a universidade poderia colaborar nesses acordos? Exemplifico. Os alunos da universidade poderiam participar como mediadores, poderiam participar nessas instâncias de acordo, porque nós estamos apostando um pouco, eu creio, no Brasil, um pouco nisso. Nós falamos em conciliação e os conciliadores estão começando a haver cursos de conciliadores. Eles vêm das universidades, são alunos recém-formados. Como pensam a respeito da conciliação e o aproveitamento do elemento conciliador? Porque nós apostamos sempre na lide e agora precisamos apostar na conciliação. Precisa ter formação para isso. Mas eu acho que um estudante de Direito e está em formação, ainda a formar o perfil de jurista, e eu acho que um perfil de mediador, com as várias técnicas de mediação escalonadas, implica alguma preparação de psicologia e outros conhecimentos que eu acredito que um estudante no primeiro ano e no segundo ano ainda não tem. Acho que, porque pode ser excelente jurista, brilhante jurista, com domínio dos conhecimentos, e é mau mediador. E como formamos um mediador, um conciliador? O mediador, em Portugal já há vários cursos de mediação, e também há uma lei de mediação, e esses cursos apostam no pouco conhecimento que eu tenho, às vezes a falar com colegas que saíram da faculdade, são cursos interdisciplinares. Tem desde os psicólogos, desde o jurista, verdadeiramente, desde alguém especialista em técnicas de negociação, e por isso a interdisciplinaridade. Eu acho fundamental essa questão que o professor está colocando, da interdisciplinaridade, porque existe uma questão na nossa formação do jurista que é uma formação mais voltada para o litígio para que a composição. Verdade. Então, a maioria das vezes, você tem um jurista que vai fazer uma mediação, uma conciliação, e o foco dele é defender o direito, e a questão é outra história. Então, assim, a interdisciplinaridade, a abertura para uma formação mais sociológica, a abertura para uma formação mais na área de psicologia, nas conciliações e mediações, eu acho que é um dos caminhos. Sim. E não se fechar somente na formação jurídica, porque a formação jurídica já vai ter o juiz, num determinado momento que a causa vai chegar, ou propriamente os assistentes, que são advogados, que vão fazer essa parte. Eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente
para esse profissional da mediação e da conciliação. Eu até posso dar um exemplo. Nós temos os julgados de paz, que é uma figura inspirada nos juizados especiais cíveis e criminais, só que não, o juiz de paz não é um juiz togado. Isto é um juiz que alguém com alguma formação jurídica, mas não é necessariamente um juiz de carreira. E esse juiz, junto dos julgados de paz, funcionam serviços de mediação. E o litigante que está perante um litígio dirige-se à Secretaria do Julgado de Paz, que o encaminha para os serviços de mediação que funcionam ao lado dos julgados de paz. E aí está um mediador que está equidistante das partes e que é um mediador que só vai auxiliar as partes a tentar chegar a um acordo, mas é alguém que faz parte de uma lista de mediadores e que tem qualificações para tal. Então, a conversa é uma conversa que flui assim de uma maneira muito rápida. Nós já estamos com quase 30 minutos e eu sempre deixo para o próximo bloco um ponto-chave. Não é? Eu quero continuar falando sobre a formação dos mediadores, portanto, antes de a matéria entrar no Poder Judiciário, e dos conciliadores, mesmo depois do processo ter ingressado no Poder Judiciário. Eu vou conversar sobre o novo Código de Processo Civil ponto a ponto, tá bem? Já a gente continua.